Bom dia, espero que vocês estejam bem, tenham passado uma semana abençoada. Alguns a gente acaba encontrando em outras salas da internet, né, em outras reuniões. É uma alegria para mim poder reencontrar a classe toda nas manhãs de quinta-feira. Fico feliz mesmo por podermos investir nosso tempo refletindo e de forma específica refletindo sobre este tema tão importante que é o tema dos ministérios específicos. Trabalhar um pouco a vocação do nosso ministério enquanto igreja ou enquanto povo de Deus, que não é o ministério apenas do ordenado e da ordenada. Vamos fazer uma oração? Quem gostaria de liberar o seu microfone e orar, pedir a graça de Deus sobre nós? Um de vocês, não estou pedindo para liberar a câmera, vocês podem ficar tranquilinhos debaixo dessa coberta, nessa manhã um pouco mais fria. A lá, Ivanise. Ivanise, ora então, querida. Abre seu microfone e ora. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia. Senhor Jesus, Deus querido, nós te louvamos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor Jesus amado, estudando e nos preparando, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar na nossa vida acadêmica, nos capacitar, Senhor Jesus amado, para tudo aquilo que nós precisamos assimilar, Senhor. E que o Senhor possa também, Senhor, estar nos auxiliando, Senhor Jesus amado, com a tecnologia, Senhor Deus amado, com tudo aquilo que a gente precisa utilizar, Senhor, para aperfeiçoar os nossos estudos. Abençoa também, Senhor Jesus amado, a vida do pastor Paulo, do professor Paulo, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando, Senhor Jesus amado, através dele também. E Deus querido, que o Senhor possa estar dando, Senhor Jesus, clareza às nossas mentes, Senhor Jesus amado, e ao seu falar também. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença. Amém. Amém. Muito obrigado, Ivanise. Que bom iniciarmos então nossas aulas, iniciar esse tempo de reflexão. Quero retomar um pouquinho aquilo que estávamos refletindo na última aula, para juntos avançarmos. Nós estávamos lá nos slides intitulados Ministérios Específicos 4, e nós fizemos uma recapitulação rápida, muito rápida, falando dos conceitos, das palavras que utilizamos sobre nossa ação no mundo. Vimos que existem na Bíblia, no Novo Testamento, modelos eclesiológicos, hierárquicos e carismáticos, e terminamos falando, na aula anterior, falando de salvação, santidade e serviço, que deve ser a vocação de todo o cristão, de toda a cristã. Nós começamos então reflexões, provocações e proposições, falando de que precisamos entender a nossa concepção de ser humano, quem somos de verdade. Investimos bastante tempo falando disso, pensando sobre quem nos chamou, mais sobre o que vamos fazer, é quem nos chamou, quem nos vocacionou. Depois vimos sobre a questão própria de que neste mundo chamado pós-moderno, ou modernidade líquida, ou hipermodernidade, depende do autor que você esteja seguindo, do seu referencial teórico,
Nesse tempo, segundo o Stevens, nós vivemos um momento de uma teologia pós-vocacional, né? De um tempo em que somente as pessoas que tenham um ministério ordenado se reconhecem vocacionadas. E quanto a isso, a gente acaba tendo vários textos nos ajudando a entender. Nós paramos nesse slide aqui e eu prometia a vocês que iniciaríamos a nossa aula falando sobre essa ideia do Paul Stevens, quando ele trabalha o aspecto sobre vocação. E ele vai dizer que a nossa vocação é muito mais do que a vocação pessoal. E aí ele vai utilizar aqui este gráfico que parece um bolo de casamento, né? Ele coloca esse desenho lá no livro dele. Ele vai dizer, nós precisamos de pensar a vocação como dimensões diferentes da vida. Existe uma vocação que é a vocação humana. Existe uma vocação que é a vocação cristã. Somos cristãos. Temos uma vocação a partir deste fato de sermos cristãos. E há também a vocação pessoal, aquilo que está ligado à minha individualidade. Então vamos pensar um pouquinho. Vocês podem depois, querendo aprofundar, né, ir ao texto do Paul Stevens, mas de maneira geral, vamos pensar. Como seres humanos, nós temos um grande desafio, né, nesse mundo. E o próprio texto bíblico, ele vai apontar, né, algumas afirmações daquilo para o qual nós fomos vocacionados como humanidade. O que precisaríamos de fazer melhor, né, enquanto seres humanos. Vamos imaginar esse planeta chamado planeta Terra. Quando a gente pensa nele, né, principalmente nas últimas décadas, quando a gente entende esse planeta como uma aldeia global. Hoje, o que nós fazemos num continente repercute no outro continente. O que alguém faz lá longe no hemisfério norte vai trazer ondas e consequências para o hemisfério sul. Hoje, quando nós estamos conectados, todos nós conectados através da internet, então não importa o lugar geográfico onde você esteja. Hoje, onde as empresas são multinacionais, onde o mercado é um mercado global, nós precisamos pensar que o cuidado com a natureza é muito mais do que simplesmente achar que o nosso mundo, a repercussão daquilo que nós fazemos está ligado ao momento e ao local onde nós estamos. Então, o que nós fazemos aqui traz consequências para todo o planeta. Exemplo, o aquecimento global. Estudiosos, eu estava ouvindo uma matéria, estudiosos trabalhando o aspecto da pandemia e da poluição. O quanto diminuiu a emissão de poluição pela diminuição do uso do carro. Ou seja, o combustível de fósseis, né, do petróleo, como ele emite poluição e como que ele, na realidade, tem feito mal para o planeta. Então há discussões, né, de que a busca de energia limpa, que é a nomenclatura utilizada, ela é de extrema importância para zelarmos do planeta. Então
Então, quer dizer, quantas coisas nós temos feito no mundo e que não geram vida, pelo contrário, gera morte, né? O mau uso daquilo que a natureza nos oferece, né? Quantas queimadas, né? Nós vimos que lá na terra dos cangurus, no ano passado, a queimada alastrou e matou muita gente. Estamos vendo agora aqui no Brasil as queimadas, né, matando a natureza. Então, como que muitas vezes nós, enquanto humanos, não estamos zelando da nossa casa planetária, do nosso lar planetário? Então a gente pode falar num sentido bem globalizado das nossas ações, aquilo que a gente faz num lugar vai trazer consequências para um lugar distante, porque nós estamos interconectados. Mercado interconectado, as relações interconectadas. E a pergunta é: como que nós, seres humanos, temos lidado com a vida? Um dos estudiosos da reportagem que eu ouvia disse o seguinte: a Terra existia bem antes dos seres humanos e ela poderá existir muito tempo depois dos seres humanos. Então somos nós, humanos, que precisamos de cuidar da terra para que nós venhamos a preservar a nossa vida enquanto humanos. Por quê? Porque, segundo estudos, esse aquecimento ele pode vir crescendo cada vez mais a níveis insuportáveis para o ser humano. Ou seja, para que a vida humana exista na Terra. Por que trazer essas reflexões? Porque nós estamos falando de vocação num sentido amplo. Então, como humanos, diferentemente de todos os outros seres da natureza, nós podemos refletir, podemos pensar, podemos escolher, podemos mudar. Não somos reféns dos nossos instintos. Pelo contrário, nós podemos criar algo novo, podemos tomar decisões novas, podemos agir diferentemente. Então, diante dos desafios que este mundo globalizado traz, diante de tudo que temos visto, num tempo tão difícil de pandemia como que nós vivemos agora, né? Quantas pessoas agem com irresponsabilidade? Vejam que enquanto muitos estão resguardando, estão cuidando, estão tentando agir de forma prudente em meio às incertezas de um tempo pandêmico como este, outros vivem como se nada tivesse acontecendo, como se estivéssemos numa normalidade. Uma outra palestra que eu ouvia na semana passada falava sobre o mundo pós-pandêmico. Como que a gente imagina um mundo pós-pandemia? Uma coisa precisamos de ter clareza: as doenças, as pandemias que já tivemos na história, elas não mudam nada. Quem mudam são as pessoas. E a gente escolhe se a gente quer mudar ou não. Algumas coisas vão estar diferentes. A pergunta é: nós vamos agir de forma diferente diante de tudo que tem acontecido? Eu tenho minha formação em história além de teologia. Uma coisa que a gente descobre
é que muitas pandemias que já aconteceram, as pessoas continuaram teimosas e continuaram realizando os mesmos equívocos de antes, e a vida continuou no sentido próprio de manter equívocos que a própria pandemia tinha chamado a atenção. Então, vivemos hoje um tempo em que somos alertados para muitas coisas, sobre o cuidado com a vida, sobre o cuidado com aquilo que nós cristãos declaramos como Deus nos deu, Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos sustenta. E nós temos uma responsabilidade sobre a vida. Por isso, não é responsabilidade apenas do cristão em cuidar da vida, é responsabilidade do ser humano. Então você, como humano, tem uma responsabilidade neste mundo, ou várias responsabilidades neste mundo, e precisa de assumi-las onde quer que esteja. Esse mundo em que as pessoas têm atitudes exploratórias, né? Critica-se o Brasil na época em que foi invadido, critica-se a postura de Portugal, né? A postura da Espanha aqui no restante da América Latina, mas quantas vezes agimos da mesma forma, uma forma egoísta? Olha para a nossa estrutura econômica, alguns que ganham muito, outros que não ganham nada. Deixa eu ver um comentário aqui, que eu achei, parece ser interessante, mas passou rápido na minha tela, eu tenho que abrir. O Josemir fala que o professor Oswaldo comentou um dia que infelizmente não acredita que passar por uma pandemia transforma os seres humanos em geral. Penso por aí também. E é isso mesmo. Não vai transformar de forma geral. Eu diria assim, nem mesmo a pandemia, esse tempo pandêmico, tem mudado algumas pessoas. Mas ela pode levar alguns, e aí entra nosso aspecto humano, né? Alguns a tomarem novas posturas, né? Consciência. Fico pensando, o cuidado com o meio ambiente, nessas palestras que eu vi, uma delas trabalhava a questão a diminuição das florestas, e aí animais que vivem somente na natureza se aproximam de seres humanos e seres humanos deles por uma necessidade de sobrevivência. Algumas doenças que não estamos acostumadas começam a fazer parte, algumas de forma mortal. Então, há uma complexidade e a gente precisa de levar em consideração esse aspecto de que somos vocacionados como humanos. Precisamos de uma consciência humana, que outros elementos na natureza, que outros seres na natureza não têm. Somente o ser humano pode mudar a rota. Então, precisamos disso. Parece que o pessoal quer recuperar o tempo perdido. Sim, e às vezes é um peso na consciência que faz alguns agirem. Mas o importante é que, se mudarmos de rota como seres humanos, nós conseguimos ampliar a qualidade de vida, a sobrevivência. A maioria das destruições estão ligadas aos seres humanos, né? Outros animais, a forma de se relacionar com a natureza é diferente. Ou seja, quantos animais matam apenas? Os animais matam apenas para comer, para sobreviver. E os seres humanos têm uma relação com a natureza
de devastação, de exploração, né, de destruição. Então a gente precisa de pensar, acredito que vale a pena você investir um pouco dos seus estudos como teólogo, teóloga, para trabalhar esse aspecto aí da natureza, teologia e ecologia, como que a gente pensa o nosso ecossistema, como que nós pensamos a nossa sobrevivência nesse planeta Terra, desde coisas mais complexas como coisas mais simples, que tem a ver com a minha atitude ali para a sobrevivência do próximo. Uma característica que é possível a gente ver, né, foi muitas ações de solidariedade nesse tempo pandêmico, né? Eu notei muito disso. Eu gosto de estudar, né? Preparo alguns estudos na área do envelhecimento e tenho estudado um pouquinho um tema chamado idadismo, ou etarismo, ou ageísmo, ou velhismo, né? São várias palavras utilizadas para se falar do preconceito para com o outro a partir da faixa etária. E um dos que mais sofrem são os velhos. E na pandemia foi forte o preconceito aos velhos, né? Como se somente velhos morressem, ou somente os velhos fossem responsáveis por suas mortes, por serem grupos de risco. E aí então uma ação idadista, ou seja, de preconceito à idade, foi muito forte. Mas não só os mais 60 ou 60 mais estavam. A comorbidade no Brasil e no mundo está ligado a pessoas muito mais novas que já trazem doenças. Então é importante nós entendermos por que eu toquei nisso. Porque também foi possível, diante de tanto preconceito, ver também atos de solidariedade, pessoas mais jovens se disponibilizando em fazer compras para pessoas mais velhas, né? Entregava, e vários testemunhos na internet sobre relacionamentos intergeracionais em tempos de pandemia. Eu descobri um canal chamado 60 Mais, muito legal, onde são contadas experiências de relacionamentos entre as gerações e muitos testemunhos de pessoas que se sentiram cuidadas neste tempo pandêmico, porque uma geração mais nova se disponibilizou a ajudar. Então vamos pensar, há vocações que têm a ver com o fato de sermos humanos. Não importa a crença, não importa a cor, o gênero, a idade, somos humanos e precisamos de viver forma humana. Agora vamos subir aí um degrauzinho no bolo. No nosso caso aqui, estamos falando de humanos que são cristãos. Então há uma vocação cristã. Ou seja, por sermos cristãos e crermos naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós já temos dali alguns desafios, temos a nossa vocação específica por sermos cristãos. E precisamos então de levar em consideração os desafios, o chamado, a vocação que acreditamos que o Deus apresentado nessa Bíblia do Primeiro e do Segundo Testamento, do Antigo, do Novo Testamento, este Deus nos chama enquanto humanidade e nos chama enquanto seu povo. Lembram das aulas anteriores? Somos povo de Deus, onde não há clérigo e leigo,
um sobre o outro. Todos são clérigos, todos são povo de Deus, todos são chamados. Então, se você é cristão, cristã, você é chamado a ser povo de Deus que recebe um desafio. Não devemos achar que somos privilegiados, maiores ou melhores que outros que não são cristãos. Não devemos achar que isso é privilégio. Nós somos privilegiados porque assumimos ser povo de Deus. Acredito que não. Quem sabe uma melhor forma de encararmos isso seja entendermos a nossa responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você que faz parte do povo de Deus, eu que sou parte do povo de Deus, tenho desafios de viver e pregar no mundo este projeto que Deus tem de salvação, de restauração, de mudança no mundo onde nós estamos. Então, entender Abraão como escolhido porque era o queridinho de Deus é um equívoco. Abraão foi vocacionado e recebeu um desafio para então ele espalhar pelo mundo a mensagem de Yahvé. Então, se olharmos para as tradições patriarcais, nós estamos falando não de uma escolha porque são queridinhos, mas de uma escolha porque recebem desafios para viver no mundo. E se somos povo de Deus, somos chamados a isso, a viver no mundo a partir dos valores que nós recebemos da fé cristã. Eu gosto muito de uma frase do John Wesley, que ele diz assim: não precisamos saber todos os ditames da palavra de Deus, mas devemos viver todos aqueles que já conhecemos. Olha que interessante. Nós não precisamos saber tudo. Quanto mais conhecemos, beleza, que bom. Agora, nós nunca vamos conhecer tudo. Mas um desafio que nós temos ao conhecer e buscar conhecimento na palavra de Deus é coadunar a nossa vivência com aquilo que nós conhecemos e com aquilo que nós pregamos. Como é importante viver em conformidade com a nossa pregação. Aquela fala do Gandhi é muito forte, né? Eu aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Ou seja, o jeito de viver o que o Cristo pregava estava muito diferente da realidade. Ou seja, viver a pregação estava se vivendo de forma equivocada. E às vezes nós temos estes equívocos na nossa caminhada ao viver a nossa vocação. Isso, ao agirmos no mundo, nós às vezes agimos de forma contrária à nossa fé. Eu acho que a gente precisa de pensar um pouco, né, sobre as palavras que nós utilizamos, colocá-las de forma correta e que estejam ligadas àquilo que nós vivemos, ou pelo menos aquilo que estamos nos esforçando para viver, para agir no mundo. Como podemos pregar a solidariedade se não formos pessoas solidárias? Como a gente falar sobre a importância do respeito se não somos respeitosos? Então, existem muitas palavras, muitas ações que estão ligadas muito mais ao ego, muito mais ao egoísmo, muito mais às minhas necessidades pessoais,
do que aquilo que o Evangelho nos ensina. Então, como cristãos, somos desafiados a viver a palavra de Deus com autoridade moral, com autoridade espiritual. Como cristãos, é a partir da Bíblia Sagrada que nós, então, retiramos os valores da nossa vivência no mundo. Por isso existem vocações, ou existe parte da nossa vocação, que está ligada, propriamente dita, ao fato de sermos cristãos. Vamos parar por aqui um pouquinho? Vamos fazer aquela pausa bendita de cada aula, aqueles minutinhos que a gente vai tomar um café e volta. Você pode até levantar de debaixo desse cobertor. Oh, é de Deus, hein, Josemir? Um cafezinho gostosinho. Vamos lá? Daqui 3 minutinhos a 5 minutinhos nós voltamos. É aquele quebrar. Após o seu momento, manhã matinal, com Samuel Lisboa, você volta agora para a aula de ministérios específicos. Agradecemos ao testemunho do nosso irmão Bruno Ferigato. Mas o Senhor ajudou ele nessa autoridade megabáitica de expulsar o mal que encontra-se na fiação da net. Sai agora. Gente bonita, vamos lá? Vocês são 10. Agora, com todo o incentivo do Samuel, e o Weber não está fazendo mais o nosso momento de interlúdio, eu vou começar uma campanha. Hashtag Weber volte. Quem for a favor, coloque aí o hashtag Weber volte. Precisamos do Weber. Gente, deu para dar aquela quebradinha. Quem estava quase cochilando na aula, deu aquela... ai, hashtag... Ah, meu Deus. Minha internet tá ruim. Gente, por favor. Estávamos falando então, vocação humana, vocação cristã. Agora vamos falar um pouquinho sobre vocação pessoal. E aí entra um pouco aquele aspecto dos desafios que nós, de forma pessoal, podemos responder. E que podem ser desafios de um ministério ordenado e de um ministério não ordenado. Pode ser um desafio para servir a uma instituição de tempo integral, como pode ser de não ser por uma instituição, mas agir no mundo de uma forma específica. Então, imaginem que há N possibilidades. A percepção da nossa vocação pessoal precisa estar ligado àquilo que nós... e aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que a Igreja Metodista apregou, e boa parte das igrejas cristãs, de que a vocação das pessoas, o reconhecimento desse carisma, é um reconhecimento da comunidade. É o outro que reconhece em nós a nossa vocação. Então não há uma autonomeação, uma autoapresentação. Eu sou vocacionado.com e achar que somos nós mesmos que apresentamos a nossa vocação. Pelo contrário, é o outro que reconhece. Eu posso dizer que sou pastor, mas se a pessoa com quem eu estou me relacionando não me considera pastor,
eu não serei pastor para ela. Ou seja, é necessário que os meus dons, para que eu exerça o meu serviço, o meu ministério, tenha o reconhecimento do outro, tenha o reconhecimento das pessoas. Se eu vou servir uma comunidade, essa comunidade precisa de me reconhecer. Se eu vou servir uma instituição, esta instituição deve me reconhecer. Por isso que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldades, porque a sua instituição o reconhece como pastor. Mas no mundo, no cotidiano, existem muitas pessoas que não têm uma relação com ele de pastor. Não, porque eu sou pastor. Eu lembro uma vez, quando eu era diretor do Instituto Bispo Sela Franco, e alguns alunos que já eram pastores vieram para um curso de formação continuada. Nós tínhamos a nossa sede lá em São José do Rio Preto, e eles vieram. E eles estavam em 4 pessoas no carro vindo de Brasília. E então eles estavam muito cansados e colocaram um dos pastores, aquele pastor mais prudente que anda bem devagarzinho. E eles todos cansados, esse pastor que estava dirigindo, ele colou atrás de um caminhão e veio quietinho. O cara do caminhão assustou, no meio da estrada. Um carro andando de pertinho demais assim de mim, não sai de trás de mim. Chamou pelo rádio a polícia, chamou a polícia. Dali a pouco a polícia encostou o pessoal ali. Na hora que a polícia chegou, eles desceram. Esse que estava dirigindo, que era um pastor mais velho, falou assim: não, nós somos pastores e estamos indo para o encontro da igreja, né? Foi falar assim e foi enfiar a mão no bolso para pegar a carteira, mostrar a carteirinha de pastor. O policial deu um grito, ficou bravo, né? Falou: tá tentando me dar carteirada, achando que aqui você é pastor lá na sua igreja. Aqui você tem que me respeitar. Então vejam que o reconhecimento daquilo que eu sou, no domingo à noite eu sou o pastor responsável pelo culto, o pregador, a autoridade. Na segunda-feira de manhã eu vou no consultório médico de uma pessoa da igreja, de um médico da igreja. Lá eu sou paciente. Então eu não sou o pastor. É importante que a gente tenha clareza. Eu estou colocando alguns exemplos simples para que a gente tenha clareza de que a nossa vocação precisa de ser reconhecida pelo outro. Não pode ser uma relação intimista. E a gente não pode querer dar carteirada nas pessoas, dizendo assim: Deus me chamou, se você não acredita, então o problema é seu. Deus... Não. Nós precisamos de conquistar as pessoas para as quais Deus quer nos usar como seus pastores. Se em determinados momentos forem palavras de exortação, beleza, os profetas fizeram isso, né? Agora, nós precisamos de entender que o reconhecimento do outro sobre a nossa autoridade ministerial é muito importante. Por isso que, principalmente o apóstolo Paulo, em vários momentos do Segundo Testamento, vai apresentar ali o cuidado com os falsos profetas, o cuidado com os falsos pastores, pessoas que iam lá se autoproclamando, dizendo: eu sou, eu fui. O próprio apóstolo Paulo sofreu muito, porque tinha que justificar que ele era um apóstolo. Ele vai dizer: eu nasci como um apóstolo, eu nasci como que por um aborto. Eu fui gerado como que por um aborto. Enquanto apóstolo, ele precisa, para que as pessoas reconheçam e vejam, ele precisava de estar sempre
chamando a atenção das pessoas para a sua vocação, para ter o reconhecimento da sua vocação. Então, vejamos, vocação é muito mais amplo do que aquilo que eu e você achamos que motivados por uma música. Eu lembro que eu até citei uma música que falou muito ao meu coração na juventude, por volta de 17, 18 anos, né? Quanta coisa tenho feito, eis-me aqui, eu livre estou. Aquela música, até a Ivanise me ajudou a completar algumas partes que eu estava tentando citar de cor. Então, aquela música mexeu muito comigo. Sabe, aquelas experiências de oração que eu compartilhei com vocês, de passar todos os dias na igreja, quando saía do trabalho para ir para a escola à noite, aqueles momentos de oração, pedindo a graça de Deus, pedindo assim que Deus iluminasse, tudo aquilo foi forte. Momentos de oração mesmo, de choro na presença de Deus, de alguns sentimentos muito internos, íntimos. Tudo aquilo, de jeito nenhum que eu jogo fora. Aquilo lá foi extremamente importante. Mas essas experiências íntimas, por elas só, não dão o reconhecimento da nossa vocação. E eu diria, muitas pessoas estão ouvindo mais as vozes internas delas do que propriamente a voz de Deus ou a voz do povo de Deus que clama, né? O próprio Jesus disse, olha, vejo muitas ovelhas sem pastores. Ou seja, nem sempre as pessoas estão preocupadas com as ovelhas ou preocupadas com o trabalho em si. Alguns se preocupam mais com o título, alguns se preocupam mais com as possibilidades que possam ter, né, de realização pessoal. Nesse mundo marcado pelo hedonismo, né, do prazer, eu me sinto feliz cantando, pregando e dirigindo a igreja. Então, quer dizer, é a minha felicidade que define. Então, é de extrema importância que eu e você tenhamos clareza disso. Avançando um pouquinho mais, eu quero trazer aqui afirmações do Bonino. Eu acho que é muito legal, é um texto maior, então eu vou fazer aqui, apresentar para vocês 2 parágrafos. Eu vou pedir que alguém faça a leitura desse primeiro parágrafo para nós. Quem poderia abrir seu microfone e fazer a leitura desse parágrafo, por favor? Lucas Macedo, com você. Bom dia, professor. Bom dia. Deus cria espaços para que o homem conduza seus assuntos por si mesmo, para que crie sua própria história. Jesus Cristo não reivindica uma localização na terra e na história a partir da qual exerça o poder divino sobre os conflitos humanos. Sua localização na história humana dá-se na proclamação do seu reino e no convite dele a participar ativamente. Obrigado, Lucas. Quem poderia fazer a leitura do próximo parágrafo? Peço que alguém possa fazer essa leitura para nós. Bom dia, professor. Lucas aqui. Bom dia. Pode falar, Lucas. Hoje é dia dos Lucas, hein? Não há uma luta especificamente cristã. Os cristãos assumem as lutas humanas e participam delas identificando-se com os oprimidos. Mas não têm nenhum poder particular divino ou religioso para levar a luta. Não há lugar para cruzadas, para guerras santas. Nossas lutas são somente humanas, com a urgente e a relatividade, com a urgência e a relatividade que corresponde às causas humanas. Muito obrigado, Lucas. A dupla de Lucas que nos auxiliaram com as leituras. Então vamos pensar aqui. Eu olho para essa afirmação do Bonino
pensando um pouquinho na leitura, às vezes desumanizada, que nós fazemos da vida cristã e do ministério cristão. Nós estamos tão preocupados com o sobrenatural, às vezes tão preocupados em falar a linguagem do impossível, do milagre, que nós arrogamos a nós mesmos um poder que não temos. Eu fico pensando, né? O próprio Cristo, humano, agiu como humano e não ficou brincando de sobrenatural. Ele não ficou agindo de forma que se apresentasse além da sua humanidade. E algo importante é você fazer uma leitura, uma exegese mais séria da forma como aqueles que registraram nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento as manifestações de Jesus. Porque uma leitura que fazemos ipsis literis de algumas afirmações dá a ideia de um Jesus mágico. E a ideia não é mágica. Ali você está numa linguagem que é a linguagem do Evangelho. É uma linguagem de testemunho. Não é uma linguagem jornalística. Não é uma linguagem científica. Então tem gente que quer transformar o texto bíblico numa comunicação que ele não é. E pensem comigo, Jesus lá na cruz, ele crucificado, ele sofre, vamos dizer assim, bullying das pessoas que passam por ali. Sofre bullying da liderança política e religiosa, tanto romana quanto dos judeus. Ah, você é rei dos judeus? Ah, quer dizer, você está dizendo que é o que você não é? Ele lá na cruz, os soldados fazendo piadinha, lançando sorte, e ele lá pendurado numa cruz. Outra questão, o próprio ladrão e as pessoas que passavam por ali diziam, disse que ia salvar todo mundo. Você tem poder para salvar? Salva-te a ti mesmo. O outro ladrão ainda vai dizer assim, salva-te a ti mesmo e salva nós. Então, veja que essa ideia meio sobrenatural que algumas pessoas têm, não que eu não acredite no sobrenatural, claro que creio e já experimentei ações que não são explicadas pela minha razão, que não são explicadas por nada. Já presenciei curas, né, que eu creio piamente ser ação de Deus. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é com a cultura da magia no meio do povo de Deus, de um poder sobrenatural que, na realidade, quer trazer poder para a pessoa que tenha o dom. Vejam que existem pessoas que utilizam um discurso, um poder para causar medo nas outras pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a rádio fazer um programa e passei em frente um outdoor muito grande de uma igreja dizendo: venha para o culto especial X, receberemos o missionário fulano de tal que tem visão de raio-x. Ele olha para você e fala da sua vida. Eu falei, meu Deus, se eu acreditasse nisso, aí é que eu não ia mesmo, né? Pensem comigo. As pessoas gostam muito de
falar de um poder que está ligado ao ser humano. Olha, Deus usa o que quer, como quer, na hora que quer. Nós não precisamos de ficar nos autopromovendo. Então, aqui na Terra, o que ele usa a mim e a você como seres humanos, dentro daquilo que somos. Nós somos autoridade moral, espiritual, porque seguimos este Cristo. Seguimos esse que mora dentro de nós, que habita dentro de nós e que nos dá autoridade para viver. Mas nós não temos poder mágico. Sabe, essa ideia de achar que só porque o irmão fulano de tal, o som para mim está picotando muito. Pessoal, para vocês está picotando também? Ai, 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 respondam. O som está muito ruim? Está um pouco, mas dá para entender. Verdade. Ô Pai das luzes. Muito não. Samuel tá de boa. Leonardo disse pouco. Puxa vida. Olha, tô chateado com o Bruno Ferigata, viu? Ele quis imitar Jesus e imitou errado. Jesus lançou os espíritos lá nos porcos que foram lá para a ribanceira, mas o Bruno foi expulsar lá debaixo da casa dele, aqui para cima, aqui ó, subiu pelo fio aqui ó, entrou no meu. Bruno. Gente, será que se eu falar um pouco mais devagar, fica melhor para vocês entenderem? Vou tentar, apesar da minha empolgação, né? Tente. Não vou fazer tentação, eu vou tentar, tá? Então, vamos imaginar, Deus não tem um espaço através de Jesus ou a Trindade aqui que você possa realizar, que ele possa realizar de forma mágica. Ah, vai ali. Se você passar no corredor com tantos profetas, você vai ser curado. Ah, não, a irmã fulana, quando ela ora, a pessoa cura. Aquela pessoa... Esses poderes, a gente precisa de entender, é o poder de Deus. Se Deus quiser usar, como Ele quiser usar, Ele usa. Porque Ele é a autoridade. Agora, eu e você somos humanos, devemos agir como humanos, entender a nossa posição como humanos. Então, convidar as pessoas a viver o reino, esse é o grande desafio. Vir para o reino com todos os acertos e os erros que nós humanos temos vivido esse reino. Pessoas que às vezes dizem, me frustrei tanto, porque eu fui para a igreja e vi que na igreja está cheio de erros. Claro, cheio de pessoas humanas. Agora, o importante é que nós busquemos transformações, virmos mudando, virmos nos superando. Como é necessário isso para a nossa vida? Então, Deus nos dá espaço para que a gente possa viver esse evangelho como humanos. Então, nós cristãos assumimos lutas humanas. Não há lugar para nos sentirmos maiores ou mais que humanos. Somos chamados a viver a humanidade da fé, a humanidade da nossa fé em Cristo Jesus.
avançando mais um pouquinho aqui no slide, o Paul Stevens vai dizer que ao longo da história nós vivemos de fato aquela divisão que conversamos. Uns que foram separados e chamados para servir e outros que se sentem servindo. Agora piorou. Pai das luzes, o que eu faço? Pessoal, vocês me ouvem? Caiu, mas voltou. Vejam se melhorou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tá picotando, mas estou ouvindo. Gente, vamos encerrar por aqui, tá bom? Porque tá complicado, não sei o que está acontecendo aqui com a internet. Ah lá, pro Sebastião tá beleza, pro Samuel melhorou, tá 80% de bom, ó. Ele tem um melhorômetro lá, ó. Eu gostei do melhorômetro do Samuel. 80% já alcançados no melhorômetro samuelino. Aqui tá show, aqui. Então vou avançar mais um pouquinho, beleza? Vou avançar. Se tiver muito ruim para alguns entenderem, né? Vocês sinalizam aí. Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa de ter clareza, quando o Senhor fala de poder, piora. Quando o Senhor fala de poder, piora. Vamos com tudo. Rapaz, eu não estou empoderado sobre essa força internética. Vamos lá. Como é importante termos clareza de que no decorrer da história, muito da tradição de que ao clero e o leigo, né, perpetuou por razões teológicas, mas também perpetuou por razões estruturais e culturais. E aí Paul Stevens traz algumas ideias para a gente pensar. Ele vai citar esse Blank, dizer assim, ó, existem alguns obstáculos, e aí ele cita a Igreja Católica. E aí a gente pode dizer que muito disso também aconteceu nas igrejas protestantes, diante da sua estruturação, diante da sua organização administrativa, a sua forma organizacional. Um primeiro obstáculo é que, de fato, houve uma interiorização dos leigos. Ah, não, eu só sou leigo. Não, eu não fui chamado para fazer essas coisas de igreja, não. Eu não fui chamado para isso, não. Isso daí é coisa para o pastor, isso é coisa para o sacerdote, para o padre, para o ministro. Para mim, não. Não, ixi. Eu vou na igreja domingo de manhã. Então, esse é meu compromisso só. Então, essa interiorização. Temos também essa ideia de que a estrutura assumida lá no final do primeiro século, essa estrutura hierárquica, ela foi perpetuando e, de fato, ela não permite uma participação maior dos leigos e leigas na concepção da estrutura de igreja, não na estrutura e reflexão bíblico-teológica. Então a gente precisaria dessa clareza, né? Essa estrutura hierárquica não permite que alguns avancem. Um terceiro obstáculo é a consagração dessa estrutura hierárquica.
que formou duas classes: a turma que serve e a turma que é servida. Dentro dessa perspectiva, o Blank vai dizer, existem pessoas que assumem essa ideia, né? Leigos que assumem essa ideia, que ele vai dizer, assumem porque de fato se consideram ovelhas. Não, eu sou ovelha, eu tenho que ser guiado mesmo, é por aí. Outros, porque tem uma relação de consumidores. Ou seja, eles vão ali para consumir os produtos religiosos que são produzidos pela instituição. Outros têm uma postura emancipada, buscam seus espaços, querem se envolver, querem participar de alguma forma e vão então em busca de ações, mesmo que a estrutura apresente dificuldades. Ele diz que existem outros que podem ser considerados resignados, ficam fechados dentro de si mesmo, isso é assim mesmo, deixa como é que tá, eu não vou ficar brigando por isso, eles não querem dar espaço para a gente, então não vou brigar por isso não. E você tem o quinto, que ele vai dizer que são os revoltados, ou seja, aqueles que se revoltam contra a igreja, que vai falar, olha, a igreja não dá espaço mesmo, não quero nem saber, não vou nem frequentar, não quero relação com isso. Então é muito importante vocês terem ideia dessas possibilidades. O que eu fiz? Para melhor explicar para vocês, eu apresento aqui fotocópias dessas partes. O que é que o Blank, citado aqui por Paul Stevens, está dizendo sobre cada um desses. E você pode fazer uma adaptação disso para as nossas igrejas locais, de como é a relação das pessoas na igreja, dos grupos que nós temos na igreja. Pessoas que querem se envolver, outras que não querem se envolver, outras que são extremamente passivas. Não, eu já pago o salário do pastor para isso. A pastora é que é responsável por isso. E diante disso daí, vejam que eu coloquei as páginas aí para vocês refletirem. Nós precisamos então de terminar a aula guardando isto na mente. O que? Nós temos vocação enquanto seres humanos, enquanto cristãos e enquanto pessoas, indivíduos. Nós, como humanos, agimos de forma humana em nome daquele que tem todo o poder sobrenatural. Então não está em nós. Então não adianta eu querer assumir o papel. Vejam o meu poder, eu sou poderoso, eu estou acima. Não. Eu ajo de forma humana. Se em algum momento Deus quiser fazer algo, é Deus quem faz através de nós. Mas arrogar-se poderes para si mesmo é um grande equívoco. Vamos então aqui a essas duas últimas citações para encerrar a nossa aula. A acentuação da dicotomia clero e leigos seguiu, em muitos casos, os interesses de poder e de prestígio. Isso é muito forte. A luta por poder nos espaços onde nós estamos. Desde 3 pessoas cozinhando, e uma manda a outra cortar cebola, a outra fala, você pensa que eu sou seu empregado e não sei o quê. Às vezes uma família reunida para fazer alguma coisa. A luta de poder, e eu diria assim, quanto mais complexas são as estruturas, os espaços onde nós estamos, essas lutas aparecem. No espaço da organização igreja, a gente vê muitas vezes lutas por poder. Então é necessário a gente trazer isso à mente. Uma outra citação aqui é: a história da religião e especialmente a história da igreja mostram formas extremamente críticas
de uma sobrevalorização extrema da autoridade, que muitos se aproximam da atitude de dominação dos sistemas mundanos de poder. Então, às vezes, as pessoas querem falar do poder de Deus, tendo como exemplo ideias de governos autoritários. Então começam a ler a Bíblia ou a ler a fé a partir da sua cultura ou das culturas autoritárias. E isso acontece muito no próprio texto bíblico, né? Quando a gente vê as afirmações a partir da cultura do povo na época. O jeito que o Abraão viveu algumas coisas, a época da tradição dos patriarcas, é diferente da época dos profetas, é diferente da época no exílio, é diferente da época do Segundo Testamento. Então, pensem que nós temos, então, formas diferentes, culturas, concepções diferentes. Depende da época que nós estamos. E aí, algo importante é vermos que, às vezes, a leitura das pessoas quanto à estrutura e o poder na igreja está ligado de forma tão hierarquizada, tão de cima para baixo, e tem gente que coloca um poder tão grande na fala, no poder de mando de um líder, de uma líder, e esquecem que o nosso poder é poder para serviço, poder para servir, poder para abençoar, né? Recebemos poder para quê, né? A gente precisa de pensar um pouquinho o que significa, né? Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu sei versículo de cor também, tá vendo? Fui bom aluno. Esses dias eu postei um certificado no meu Facebook, um certificado quando eu saí da classe dos juniores para a classe dos adolescentes na Igreja Batista Regular. Eu tinha 9 anos. Não, eu tinha 10 anos. De 10 para 11 anos, a gente passava para a classe dos adolescentes. Capão Redondo. Eu vi, achei fofo. Capão Redondo é o quê? É uma igreja batista regular? Confins da terra. Então vamos lá. Como é importante nós temos poder para viver a autoridade de Deus, não é para ficar mandando na vida dos outros. Então, tem gente que assume, né, a liderança da igreja, quer fazer da igreja a pessoa é a medida de todas as coisas. Não, vamos rever essa ideia de poder, e a gente tem N autores que podem nos ajudar. 8h59. Infelizmente, nesta manhã tivemos interferências em nossas transmissões. Eu fico triste, porque, gente, eu estou numa animação dando aula aqui, quando eu vejo que está picotando, que está ruim, né, a comunicação, deixa a gente triste. É uma pena mesmo, tá bom? Gente, um ótimo término de semana, depois um ótimo final de semana para vocês. Semana que vem nos vemos novamente e daremos continuidade aos nossos estudos. Nós então vamos tratar já irmos para o 5º slide que eu preparei, né? O 5º conjunto de slides que eu preparei. Aí estão todas as bibliografias que vocês podem ver depois, com tranquilidade, ter acesso a eles. E para mim tem sido muito bom caminhar com vocês, ok? Um beijo e um queijo. Que semana que vem esteja melhor nossas conexões. Bye, bye!
Beijo, tchau, tchau.